O caminho provido por Deus para a cura, William Marion Branagh, segunda-feira, 19 de julho de 1954, Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. Boa noite, amigos. Vocês podem se assentar. É realmente um privilégio estar aqui esta tarde para servir novamente em nome de nosso Senhor. E apenas antes de começarmos o culto, vejo alguns de meus irmãos assentados na sessão de gravação aqui, com os gravadores, e Billy Paul, meu filho, perguntou ao irmão Woody, um amigo, se ele o encontrará na frente do edifício o mais rápido possível, ali na frente, concernente aos livros e fotos para os cultos. E ter essa apresentação que foi dada de maneira tão gentil como que classe de pessoa eu teria que viver uma vida muito boa para viver de acordo com isso, não é? Mas isso é porque o irmão Matson me ama. Ele é meu amigo do peito. E então, estamos muito felizes por este privilégio de estar aqui. E parece que eu começo as coisas em Chicago. De todos os meus anos de ministério, esta é a primeira vez em todo o meu ministério que eu tenho um culto à tarde. Em todo o tempo de meu ministério, pelo que me lembro, que já tive uma reunião de instrução à tarde. E agora, isso faz cerca de 9 anos, eu acho, tenho estado nos cultos. E então eu começo novamente em Chicago, irmão Joseph. E assim, não conheço o melhor lugar para iniciar ou começar as coisas. O irmão José fala à congregação a respeito do irmão Branagh. Bem, eu deveria dizer apenas uma palavra. É isso. E isso é o que eu penso, pessoalmente, que o irmão Branagh pertence a Chicago. Nota do tradutor. Obrigado, irmão José. Obrigado, queridos amigos cristãos. Frequentemente tenho pensado que algum dia Deus nos daria um avivamento em Chicago, como nos dias de Moody, quando toda a cidade seria movida por Deus. E vocês não têm tido um desde aquele dia. E eu creio que ele está próximo. E a única coisa que tem sido no meu ministério, amigos cristãos. E eu sei que esses gravadores estão captando essas coisas. E elas serão espalhadas nos jornais em todos os lugares. Então eu tenho que observar as palavras que digo e pesá-las. Porque assim que um artigo é publicado, e uma vez que sua voz é capturada em um gravador, isso é tudo, vê? É isso. E então eles pegam para atender as pessoas, muitas vezes, que estão na fila. Se você observar algumas pessoas que vêm e dizem, bem, agora o Senhor disse certas e certas coisas. Bem, então, se só temos a palavra das pessoas, isso é tudo que temos. Mas a gravação conclui isso, vê? Quando dito, ora, quando você observa o que ele lhe diz para fazer, observa o seu destino, observa o que ele lhe disse no momento, o que você tem feito e então observa o que ele lhe diz no tempo que vai acontecer e você descobrirá que nenhuma vez você encontrará uma falha em Deus, mas ele fará exatamente o que ele diz que fará todas as vezes. Vê? Ele o fará. Tenho 45 anos em abril e tenho visto visões desde... Uma das primeiras coisas que me lembro, parece estranho, mas lembro-me de quando ainda estava engatinhando. Na minha época, quando o bebê estava engatinhando, eles usavam vestidos longos. E eu lembro que minha mãe tinha uma pequena fita trabalhada em meu vestido. E eu estava engatinhando no chão de uma velha cabana, bem nas montanhas de Kentucky, onde nasci. E eu estava comendo neve no pé de um homem.
Essa foi a primeira coisa que me lembro. E a próxima coisa que me lembro foi Deus falando comigo em uma visão e me dizendo que eu passaria a maior parte da minha vida perto de uma cidade chamada New Albany. E nos últimos 40 anos tenho vivido a poucas milhas de New Albany, Indiana, que fica entre 200 ou 300 milhas, de 321 a 482 quilômetros, nota do tradutor, de distância do lugar onde estava. E ninguém de nossa gente até agora tem estado fora do estado de Kentucky, até onde sei, mas sempre toda vez, vem. Dons e chamados são sem arrependimento. Essas coisas são dadas primeiramente por Deus. Esses ofícios são estabelecidos na igreja por Deus. E na minha opinião, é aí que muitos, neste dia, têm cometido um erro. Quando dizemos, agora, buscarei a Deus para me fazer isso, aquilo. Você não pode fazer isso, vê? Você é o que você é pela graça. Nada que você possa fazer por si mesmo. Deus dá. Deus tem estabelecido na igreja apóstolos, mestres e profetas. É correto isso? Deus estabeleceu na igreja para o aperfeiçoamento. Portanto, nem o bispo os tem, ou o ancião, ou outra pessoa, mas Deus os tem estabelecido, e esses ofícios foram colocados na igreja. Agora, eu sei que dons, como os 9 dons espirituais, são dons que operam na igreja inteira. Por exemplo, esta noite este pode profetizar e nunca mais profetizar novamente. Talvez o espírito de profecia esteja sobre outra pessoa na noite seguinte. Paulo disse, todos vocês podem profetizar, um por um. Esse é o dom de profecia. Não um profeta, vê? Há uma grande diferença entre dom de profecia e profeta. O dom de profecia deve ser julgado por 3 bons juízes espirituais antes que a igreja possa recebê-lo, de acordo com os escritos de Paulo em Coríntios. Os juízes têm que julgar isso, têm que julgar as interpretações de línguas antes que a igreja o receba, porque eles não saberiam o que... Mas agora, pegue uma pessoa que seria um profeta como Isaías, Jeremias, Moisés. Ninguém se parou diante deles para julgar se aquilo era certo ou não. Eles nasceram profetas neste mundo. A palavra de Deus estava com eles. Deus, muitas vezes e de várias maneiras, falou aos pais através dos profetas. E neste último dia, através de seu Filho, Jesus Cristo. E ele é o profeta da igreja deste último dia, é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que o Espírito ou o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. E assim, nestas coisas, todas essas grandes coisas são para ver a igreja estabelecida junto. Quando eu vi o povo pentecostal pela primeira vez, e os ouvi falar em línguas, eu havia sido ensinado como um batista que aquilo era do diabo. Então eu pensei, agora, olha aqui. Eu pensei, bem, uma coisa, eu não me importo com o que a igreja diz, a Bíblia diz. Eles falarão em novas línguas. Agora, portanto, a primeira coisa, eu tinha que tomar a igreja ou tomar a Bíblia. Eu disse, o que vou fazer? Ele disse, que a palavra de cada homem seja mentira, seja bispo, arcebispo ou quem quer que seja, e minha palavra seja verdade. E essa é a grande diferença entre o catolicismo e o protestantismo, vê? O catolicismo, você não pode argumentar com um católico sobre a Bíblia, porque afinal, se a igreja diz algo contrário à Bíblia, é a igreja. Eles dizem, Deus está em sua igreja. O protestante diz, Deus está em sua palavra. Vê? Agora, aí está a diferença. Então, você não pode argumentar porque se a igreja disser certa coisa, pergunte a eles,
De onde eles tiraram o não comer carne na sexta-feira e todas essas outras coisas? Eles podem. Ora, eles dizem que a igreja disse assim. E alguns dias atrás eu tive uma entrevista com o padre. O padre disse... E eu estava fazendo algumas perguntas a ele, já que minha gente antes de mim era católica. E eu disse, eu quero fazer-lhe algumas perguntas bíblicas. E ele disse, só um minuto, Sr. Brana. Ele disse, veja, nós, os católicos, vamos à igreja e adoramos. Vocês, protestantes, ficam em casa e leem a Bíblia. Mas nós vamos à igreja e adoramos. Eu disse, mas o quê? Essa é a próxima coisa. Mas o quê? Então ele disse, veja, nós não observamos o que a Bíblia diz está certo, mas se a igreja diz o contrário, então a igreja está certa, porque Pedro foi o Papa e o Papa sucedeu a Pedro e tudo que a igreja estabeleceu, essa é a ordem. Isso é o que acontece. Deus ainda se move. Bem, eu disse, claro, está tudo bem, cada indivíduo, isso é o que torna essa América, cada indivíduo com sua própria crença. Mas eu creio que tudo o que Deus disse, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Um jota ou um tio não passará dela até que cada pedacinho seja cumprido. E eu creio que Paulo disse, se um anjo do céu vier e ensinar qualquer outra coisa, além do que vocês já foram ensinados nesta escritura, que ele seja amaldiçoado para vós. Gálatas 1:8. Então, eu sou um crente fundamentalista na Bíblia. O que a Bíblia diz, eu creio. E eu creio que é a verdade. E pronta para ancorar minha alma em qualquer fase da Bíblia, ou qualquer frase, vírgula, seja o que for, que a palavra de Deus é a verdade eterna. Ela é inspirada e escrita, e ficamos com ela. No Velho Testamento havia 3 maneiras pelas quais eles podiam receber uma mensagem. Isso era por um profeta, por um sonhador ou pela lei. E agora, se um profeta profetizava e no peito de Arão estava o Urim-Tumim, se as luzes piscavam sobre o Urim-Tumim, aquele profeta estava falando a verdade. Mas se as luzes não piscavam naquele Urim-Tumim, ele estava errado. Se um sonhador teve um sonho e contou esse sonho e não apareceu no Urim-Tumim, estava errado. O profeta, se ele profetizava e as luzes não piscavam, ele estava errado. E o Urim-Tumim daquele sacerdócio foi tirado, mas aqui está o Urim-Tumim do sacerdócio hoje, a palavra de Deus. Se um sonhador ou profeta ou pregador ou qualquer coisa ensina o contrário a esta Bíblia, está errado. Que ele seja amaldiçoado. Mas isso deve estar construído solidamente sobre esta palavra, com o assim diz o Senhor. E se esta palavra está colocada corretamente em ordem e ensinada pelo ministro, Deus está solenemente sob a obrigação de seu filho para responder a esta palavra e cumpri-la. Assim, essa é a maneira que eu creio na Bíblia. Eu creio em cada palavra dela. Agora, pode haver ocasiões em que posso não ser capaz de defini-la. Não creio que haja algum mortal no mundo que possa definir corretamente cada palavra. Mas só podemos fazê-lo conforme o Espírito Santo nos inspira a fazer. Muitas vezes é contrário ao nosso ensino. Aconteceu de minha esposa estar do lado de fora ontem à noite, assim que ela disse, 2 ou 3 passaram pela plataforma, disse, um grupo de pessoas se levantou e saiu. Disse, um deles olhou para o outro e falou, o que você acha disso? Disse, isso é besteira, não há nada nisso. E o outro saiu em poucos minutos e comentou, bem, foi um espetáculo muito bom. Não ter que pagar para entrar? E
Essa é a opinião das pessoas engomadas deste mundo, vê? Essa é a opinião deles. Sempre tem sido sua opinião. Era a opinião deles. Seus pais tinham a mesma opinião e hoje estão no inferno. E lembre-se, e se esta tivesse sido a verdade que eles estavam ouvindo na noite passada? Então, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, para o qual nunca haverá perdão neste mundo ou no mundo vindouro. Está correto isso? Isso mesmo. É melhor ficar quieto se não tiver certeza. Então, o Senhor vos abençoe.